A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui para deixar aqui um conteúdo maravilhoso, uma visão que o Senhor me deu. Aliás, essa visão o Senhor me deu há 3 anos atrás, mas hoje que Ele permitiu que eu falasse, né? E também a confirmação foi que eu vi o meu pastor também falando a mesma visão, né? É o apóstolo Robson Martins, né? Não me conhece, mas eu acompanho ele online. E o Senhor também deu a mesma visão a ele, né? A mesma visão. E então estou passando aqui para compartilhar com meus irmãos, né? Mas primeiro eu quero deixar aqui uma palavra, antes de nós começar, quero deixar aqui uma palavra abençoada para meus irmãos, para que meus irmãos venham entender. A palavra está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixaram, caído, feriu as águas e disse-lhe: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, para o outro, e Eliseu passou. Amém? Isso aqui é a importância, né, o significado de uma capa no mundo espiritual, né? Ela tanto serve para o homem de Deus viver o sobrenatural de Deus, como também serve para o povo do lado do inimigo também usar ela como autoridade, né? Então a capa no mundo espiritual ela simboliza poder, né? Então Elias usava a capa e o sucessor de Elias foi Eliseu. Então ele ficou com a capa e ele ficou com o manto de Elias, né? Vamos dizer assim. Também a sucessão no mundo espiritual dos satanistas, pessoas que são envolvidas nesses ocultismo, nessas coisas, né? Então, às vezes vão passando em sucessão, né? Então, meus irmãos, eu estou trazendo esse conteúdo aqui porque primeiro, antes desse conteúdo, né? Eu quero falar aqui uma visão que eu tive, né? E fica até o final desse vídeo, mesmo. Fica até o final desse vídeo que é muito maravilhoso. Então, o conteúdo desse vídeo, irmão, é que o sistema político ele vai cair, né? Esse sistema político corrupto ele vai cair. Eu não sou uma pessoa fã de política, tanto que às vezes eu pago multa para não entrar em negócio de política. Pelo meu gosto, política não existia. Mas eu fui direcionado do Senhor a falar um pouco sobre isso, né? Vi um jovem aí também, fez uma caminhada aí, né? E eu não sou muito fã dessas coisas, né? Mas realmente o Senhor me direcionou para isso, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, né? E mais uma vez, né? O sistema político vai cair. E a igreja do Senhor Jesus, ela é responsável para trazer o reino dos céus aqui para a terra e quebrar todo vínculo político, né? Nós sabemos que quando chegou o tempo do povo ser cativo da Babilônia, o rei da Pérsia estava impedindo com que a bênção do Senhor chegasse sobre o povo, para tirar o povo do cativeiro. Então também do mesmo jeito, o povo brasileiro vai sair do cativo, para que venha derramar um avivamento, né? Então vamos lá, irmão. Há 3 anos atrás, primeiramente eu tive uma visão rápida, e nessa visão eu vi um jogador de futebol muito famoso, né? E ele jogava assim a bandeira do Brasil, e a bandeira do Brasil caía dentro de uma poça suja de lama, né? E eu perguntava aquilo ali, né? E ele falava que tinha que ser daquele jeito, né? Mas olhando depois, né, com oração e suplica, a bandeira do Brasil ela saiu fora daquela lama, daquele poço de lama, né? Então a visão foi muito rápida. Essa visão depois tem outros conteúdos muito grandes, mas esse aqui foi só o foco para entender depois. E depois eu tive uma visão prolongada. O Senhor me levou nas dimensões, o Senhor me levou num êxtase grandioso, nas regiões celestes, e o anjo do Senhor me levou e começou a me mostrar coisas grandiosas. E na proporção que eu começava a andar, as pessoas não estavam dando crédito no que o Senhor tinha feito na minha vida, porque eu fui uma pessoa que vim do tráfico, do assalto, do
candomblé, essas coisas ocultas, né? Que não compete aqui falar, né? E então, algumas pessoas na visão não davam crédito. O anjo me mostrando que eles não davam crédito. E comecei a entrar numa certa cidade. Naquela cidade comecei a ver muitas pessoas mortas. E na minha visão, as pessoas estavam mortas pelo intermédio desse fenômeno usado pelo nome de facção, né? Só que não tinha sangue. Quanto eu andava e quanto mais pessoas caídas de bruços, como se estivessem mortas. Mas a proporção que eu fui entrando na rua, na cidade, eu vi que aquelas pessoas não estavam mortas, aquelas pessoas estavam adorando. Os homens tudo vestidos de paletó, adorando. E eu começo a observar aquilo, começo a observar. E quando eu começo a observar, começo a ver umas pessoas com a camisa vermelha, tipo essa camisa que tem aí de coisa política aí, que eu não entendo muito de política. Se eu não me engano, não sei o que, PT, essas coisas aí, eu não sei bem, mas era vermelho daquele jeito. Então, eles que estavam como se estivessem comandando, né, aquele cenário. E quando eu avanço na visão, o anjo começa a me levar, eu começo a ver as igrejas tudo se fechando. E alguns crentes que ficavam estavam se escondendo no subsolo. As igrejas estavam debaixo do subsolo, pouquíssimo crente. E os que tinham estavam adorando esse sistema, esse algo que estava vindo, né? Então, eu começo a andar e quando eu chego eu vejo pouco de pessoas neste subsolo adorando o Senhor. E quando eu pergunto o que estava acontecendo, eles dizem, que quem sair daqui para cultuar fora vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido. E aí aquele povo estava como se estivesse oprimido ali dentro. Cultuava Deus ali oprimido, não saía para fora. E então eu convidei alguns dos irmãos e saímos para fora na escada, subimos na escada. E eu disse, vamos pregar lá fora. Só que quando eu saí lá fora, estava aquele deserto, aquela escuridão. Quando eu saio, começo a andar e um dos irmãos disse, vamos com cautela. E o anjo sempre nos guiando no caminho, aquela escuridão. Então, quando eu dou seguimento andando, vinha duas senhorazinhas católicas. E elas já vinham oprimidas. E quando eu olhei do lado, vinha 3 principados. Aliás, um principado com seus débitos, mais 2 demônios sendo seu guarda-costas. E quando os irmãos viram, começaram a ficar com medo. Então, aqueles demônios, no mundo, quem conhece o mundo espiritual sabe, né? Naquele cenário, aqueles demônios quiseram como se atirasse. Mas quando eu levantei a mão, a bala caía. E os 2 demônios, segurança do principado, eles foram decepados. Mas o principado, ele resistiu bastante. E ele estava oprimido também, essas senhorazinhas católicas, né? Então os irmãos tudo com medo de enfrentar. E então comecei a enfrentar aquele principado. E foi uma luta intensa. Nesse momento, o anjo me deixou lutando só e saiu. E aquela opressão. E o intuito do principado era me colocar debaixo de uma capa. Ele vinha com uma capa, com capô por cima, uma capa enorme. E o intuito dele era me colocar debaixo. Por quê? Porque colocar debaixo da capa representa domínio, né? Ele queria, me dominar. E naquele momento eu clamei pelo Senhor. Quando eu clamei, o Senhor enviou 3 anjos, né? Enviou o anjo, meu anjo azul, o anjo cor de fogo e o anjo amarelo, né? Então, naquele momento, quando eles vieram em forma de luz, eles vieram e deceparam aquele principado. E quando deceparam ele transformou-se numa fumaça e caiu o manto no chão. Quando caiu o manto no chão, o anjo me levou num topo bastante alto. E quando me levou no topo bastante alto, né, eu proclamei a palavra do Evangelho. Eu gritei bem alto a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho. E quando eu comecei a proclamar, o Brasil começou a acender, estava toda escuridão, começou a acender. Tinha algumas luzes, uma aqui, outra lá, e começou a acender tudo, começou a acender. E lá
da torre de vigília onde eu estava, eu proclamava e todo o Brasil ouvia. E a luz começou a acender, começou a acender. E quando começou a acender, eu voltei de onde eu estava, do topo de onde eu estava, da torre de vigília. E chego onde estava aquela capa. Quando eu chego onde estava aquela capa, um dos anjos me perguntou, sabe quem é esse? Eu disse, não, o nome desse principado é Capa Preta. E eu disse, sim. Aí eu perguntei por que ele estava ali, né? Então o anjo me levou na dimensão, outra dimensão, e mostrou. E na hora que ele mostrou o principado, estava na forma de um homem. E a forma de um homem, quando ele tirou o capuz, era um homem da cabeça pelada, que ele faz parte da política. Eu vejo ele, eu não sei como é o nome dele, eu vejo ele nas TV, não sei como é o nome dele, que eu não gosto de político, um homem de cabeça pelada, que ele usa uma toga, que representa a capa, que representa o poder, né? E aí o anjo me mostrou ele. Aí eu depois vendo nas redes sociais, a televisão, eu disse, o homem da visão, né? Mas o Senhor mostrou que ele ia ser decepado, né? Só que eu não sabia o dia, não sei a hora, né? E foi por muito clamor e oração. E ele foi decepado, mas antes ele queria botar o quê? Queria me colocar debaixo do poder da sua capa, né? E hoje eu estou vindo aqui dizendo que esse poder que está comandando o Brasil vai ser decepado. Eu não sei como é o nome esse rapaz, eu vejo ele nas redes sociais, em televisão, é muito famoso. Eu sei que ele é um político, mas não sei como é o nome dele e nem quero saber, né? E quem comandava ele, quem estava por trás dele, era um principado chamado Capa Preta. E quando ele tirou, era ele o Capa Preta que influenciava ele, como o anjo disse para Daniel, eu vim, mas o rei da Pérsia me deteu, né? Ou seja, ele está por influência desse demônio Capa Preta, né? Essa foi a visão que eu vi, mas ele foi decepado. E quando ele foi decepado, todo o Brasil começou a acender as luzes, começou a sair das trevas para começar. E eu creio que o Senhor vai levantar pessoas, homens corretos, e também para que o avivamento venha para o Brasil, dissipar todas as trevas, né? Eu creio que vai vir um avivamento grandioso, né? Creio que ainda tem muitos homens de Deus no Brasil, né? Não todos são homens de Deus, mas tem homens de Deus, não puxando o saco aqui, mas o meu pastor, o apóstolo Robson, é um grande homem de Deus, e o Senhor vai usar ele também para trazer um avivamento, né? Eu creio que também um dia talvez nós vamos se encontrar, né? E essa foi a visão que eu tive. O Senhor, né, usou ele e confirmou com o que o Senhor tinha me mostrado há 3 anos atrás, né, que esse sistema vai cair. Ele deu trabalho, mas ele caiu. Os anjos do Senhor vieram e deceparam esse principado com um nome chamado Capa Preta, né? Então o Senhor também mostrou outros tronos, né, como Bezebu, Jezabel, Exu Caveira e também Leviatã. Esses 5 tronos, eu estou até fazendo um livro a respeito desses 5 tronos. Eu vou fazer um livro a respeito disso. Tudo o Senhor me deu visão e eles estão influenciando o Brasil, né? E não só o Brasil com essas forças malignas, né? Mas esse Capa Preta está influenciando inclusivamente esse rapaz, né? Que ele é político. Sei que ele é político, né? E esse rapaz aí que fez essa caminhada aí, eu creio que foi direcionado pelo Senhor, né? E se ele permanecer firme, com o coração voltado ao Senhor, o Senhor pode fazer coisas grandiosas na vida dele, pode levantar ele até como um presidente, né? O Senhor tem me mostrado também aqui um varão na região onde eu moro, que o Senhor disse que se ele colocar o coração perante a ele, vai levantar ele como vereador e depois como algo maior para comandar a nossa cidade, né? Como um prefeito. Mas ele tinha que colocar o coração perante o Senhor, né? Então o Senhor tem mostrado essa visão com esse rapaz, né? Se o Senhor também tiver essa visão com esse rapaz, o Senhor é maravilhoso, digo de honra e glória, né? Então foi essa visão que o Senhor me mostrou, né? Que o Senhor me mostrou e que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos, né? Vamos orar pelo Brasil, irmão. Vamos orar pela igreja brasileira, né?
e que os irmãos venham compartilhar esse vídeo, né? O intuito não é ser famoso, que eu nem gosto de rede social, dessas coisas. O meu negócio é proclamar o Evangelho, creio que o Evangelho vai fazer algo grandioso na minha região, no Brasil, e estou compartilhando nessa visão que o Senhor mandou, né? Depois de 3 anos, o Senhor manda eu falar essa visão, né? E que o Brasil vai dar uma alavancada, tanto na política como espiritualmente, amém? Então que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, e creia, meus irmãos, creia, principalmente você que é crente, né? Creia no Senhor Jesus, que o Senhor pode derrubar esse principado, assim como ele derrubou o principado do rei da Pérsia, né? Então, enquanto muitos irmãos eu vejo criticando, no lugar de botar o joelho no chão, usar as redes sociais para estar criticando A e B, meus irmãos, bote o joelho no chão, bote o joelho no chão e ore o Senhor. Vocês que pegam as redes sociais para estar criticando um, criticando o outro, etc., bote o joelho no chão. Se você é realmente homem de Deus, não critique. Se o cara está fazendo errado, ele vai pagar o preço lá na frente. A justiça vem uma hora ou outra vem. Então, pare de usar as redes sociais de vocês para denegrindo a imagem de cada um, né? Particularmente, eu não, sou um homem que eu não sabia ler, aceitei a Jesus, passou um fogo no meu rosto, a partir dali comecei a ler. Hoje estou até escrevendo livro, porque o Senhor é muito maravilhoso, né? Então, vocês que têm uma sabedoria, pare de usar a internet para essas coisas e use para proclamar o Evangelho. Tantas pessoas precisando do verdadeiro Evangelho e os irmãos ficam usando para se degradar, né? Não faça isso, né? Se você é realmente um cristão, se você realmente lê a Bíblia, se realmente você teve um encontro com o Senhor Jesus, faça a sua parte, deixe com que aqueles que estão fazendo errado, uma hora eles vão pagar, né? Então, se você faz isso para se mostrar, não faça isso. Vá dentro da palavra, busque o Senhor, que o Senhor tem coisa grandiosa para mostrar. O livro bíblico, se você for ver, é como um conto de fada. Mas se você começar a mergulhar, tem tanta coisa aqui dentro que ele abre, descortina o sobrenatural, e você vai viver o sobrenatural. E quem vive o sobrenatural, ele sabe que o reino de Deus já está na terra. Quando Jesus veio, já trouxe o reino. E o reino está dentro do nosso coração, né? Então, fique na paz do Senhor Jesus, né? Eu poderia acrescentar mais esse conteúdo e que o Senhor venha abençoar. Compartilhe esse vídeo, né? Para alcançar mais pessoas. E vocês que gostam de política, eu não gosto muito de política, mas vocês que gostam de política, e tente fazer um Brasil melhor, né? Tente fazer um Brasil melhor. E botar pessoas honestas no Senado e nisso tudo, né? Muita pessoa, porque a maioria das vezes os culpados são os eleitores, né? Então bote pessoas, né? Se realmente vocês estão querendo ver uma mudança brasileira, e o Senhor está para fazer. Se você fizer, o Senhor derruba o principado, decepa tudo e bota homens honestos, e o Brasil vai ganhar nova vida, porque eu vim em visão. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, cada um que vão ouvir esse vídeo. Fique na paz.